Tenho uma palavra pra você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos na segunda lição, segunda aula desse segundo trimestre de 2024. Ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Na primeira lição, falamos sobre o batismo e agora vamos falar sobre a Santa Ceia. A lição de hoje, ordenança para participar da Ceia do Senhor. Queridos professores e professoras, gostaria que vocês comentassem, fizessem seus comentários. Não esqueça de dar seu like. Nessa aula passada nós tivemos apenas 16 likes. Me ajuda aí, Incentiva aqui para que a gente possa trabalhar com mais motivação. Entende? Em todas as áreas da vida a gente precisa de motivação, certo? Então, hoje a gente vai estar falando sobre a ceia, ordenança para participar da ceia do Senhor. Então, nós vimos ordenança sobre o batismo e agora nós vamos estar vendo a ordenança sobre a ceia do Senhor. A introdução, ela diz o seguinte: estudaremos na presente lição sobre a ceia do Senhor, destacando o momento da instituição pelo Senhor Jesus, a relevância da observação por parte da igreja, alguns preciosos ensinamentos e a sua significância conforme encontramos nas Escrituras. Então, professores, professoras, internautas, fique comigo aí até o final, pois nós estaremos aí, participando juntos de uma aula muito importante e que acredito que nós vamos estar aprendendo muito nessa aula. Dentro do esboço da primeira parte da lição, nós vamos estar vendo aí no 1 os direcionamentos da ceia do Senhor. Então, Paulo nos dá uma aula de como podemos participar da ceia do Senhor sem ignorar os seus envolvimentos e suas implicações. Então, é só chegar e sentar à mesa e dizer: hoje é ceia, eu vou sentar e vou participar. No decorrer dessa aula, professores e professoras e internautas que estão me acompanhando, no decorrer dessa aula, nós vamos ver que a ceia não é tão simples assim. Não é apenas chegar, sentar e participar. Então, a ceia não é um ato inconsciente, não é um ritual, porque muitos têm: na ceia eu não posso faltar, mas não entende a profundidade do significado da ceia do Senhor. Então, ela não é um ato vazio, ela não é um ritual vazio, mas é algo espiritual e repleto de significado de alta relevância. É como você está numa autoestrada muito perigosa e tem placas e mais placas, e você tem que estar atento às placas, porque se você olhar as placas direitinho, você vai se livrar de acidente, de uma colisão. Então, a ceia, ela vem cercada de significados. E para participar da ceia, nós precisamos de discernimento de consciência. A ceia do Senhor serve para edificação, exortação e consolação. E também serve para condenação. Veja, a mesma ceia que edifica espiritualmente é a mesma ceia que também, dependendo da falta de consciência, dependendo do autoexame, e a pessoa participa, aí vai adoecer e pode
morrer espiritualmente. No tópico 1.1, diz assim: direciona para Jesus no passado. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, se nós olharmos para o passado, toda vez que o homem pecava, ia lá, trazia um cordeiro, e aquele cordeiro seria morto no lugar do pecador. Quem deveria morrer? Um exemplo: eu pequei no passado, eu pequei, quem deveria morrer seria eu, mas eu levo um cordeirinho, eu coloco a mão sobre o cordeiro e digo: eu sei que o culpado sou eu, mas esse cordeiro vai derramar o seu sangue em meu lugar. Então Jesus está trazendo aí o Novo Testamento no sangue dele. Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos memorizar, e sempre que celebrares a ceia, lembrar que Cristo se entregou por nós. Lembrar que é um memorial que nós vamos fazer até que Jesus volte. Então isso é muito importante. E aí nós vamos ver que o sangue vertido de Jesus na cruz do Calvário, né? Nós vamos ver o seu corpo dilacerado. O sangue de Jesus, então, vertido ali no Calvário, o seu corpo dilacerado ali na cruz, por nossa causa, por nossos pecados. No tópico 1 e 2, nós vamos direcionar, né, para Jesus no presente. Aí Jesus está celebrando a última ceia. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Vocês vão fazer, né, essa ordenância bíblica, batismo e ceia do Senhor, duas grandes ordenanças bíblicas. Você vai fazer sempre relembrando a morte de Jesus e falando da sua vinda, e participar em memória até que ele volte para levar a igreja. Então, professores, professoras, estamos fazendo hoje, né, parece que totalmente diferente. O que nós poderíamos estar fazendo para aumentar a nossa intimidade e a nossa comunhão com Jesus? Porque nós temos que entender que nós fomos libertos, fomos comprados com preço muito caro, o seu sangue. Então a pergunta é: professores, professoras, internautas, estamos vivendo um novo pacto feito por Jesus? Estamos vivendo essa nova aliança? O texto de Mateus 26 a 28 não dá margem para dizermos que Jesus Cristo afirmou que o pão era literalmente o seu corpo e que o vinho era literalmente o seu sangue. Não é isso. É ali num símbolo representando a morte. O pão representa o trigo moído. O sangue, sendo o vinho, representa, né, ali sendo prensado para produzir o vinho. Então trata-se de uma linguagem figurada. Ele ressuscitou. Isto não é figurado. E ele está vivo e habita entre nós. Então Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós. E cada vez que nós participamos da ceia, nós estamos afirmando que Jesus Cristo vive em nossa vida. Então a ceia do Senhor é um rito de comunhão e significa continuação da vida espiritual. Jesus está presente. Nós nos relacionamos com Cristo. Na Santa Ceia nós estamos comendo o seu corpo, bebendo o seu sangue, até que ele volte. Então, ao participar da ceia, eu continuo falando sim para o Senhor e amando a Jesus e a sua igreja. No tópico 1.3, ele direciona para Jesus no futuro.
Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Veja, Jesus está falando de que nós deveríamos continuar com esse ritual. Todas as vezes que vocês comerem, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Fale da paixão, fala do resgate, da sua entrega pelas nossas vidas e faça com que outros venham também aceitar a Jesus. Então, o futuro, professores e professoras, aponta para a volta de Jesus. Ele brevemente voltará. E até que ele volte, a igreja não pode se calar. Deve sempre anunciar que ele nos amou. Morreu para nos resgatar. Ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Então a ressurreição de Cristo é o que nos deu graça e nos deu vida e vida abundante. Agora aguardamos a bem-aventurada esperança, o glorioso dia quando cearemos com o Salvador no reino do seu Pai. Ele disse, olha, digo, desde agora que não beberei mais do suco da vide, até que beba convosco no reino do meu Pai. Haverá uma grande mesa preparada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor e que participam em comunhão da Santa Ceia do Senhor. O ponto 2, dentro do objetivo, eu vou estar ressaltando a importância da ceia para nós cristãos. Esboço da segunda parte da lição. A importância da ceia para o cristão. A ceia do Senhor é algo sagrado, de que não se pode participar com irreverência. Meus queridos, professores e professoras, a ceia do Senhor nós podemos até comparar. Lembra quando o sacerdote ia entrar no Santo dos Santos? Quem poderia entrar lá? Entrar no propiciatório. Então, meus queridos, tinha um lugar que o sacerdote, só o sacerdote podia entrar. Hoje nós entramos na presença de Deus. Porque o véu, quando o Senhor deu o seu último suspiro ali na cruz, bradando, Pai, está consumado. A Bíblia diz que o véu no templo se rasgou de alta a baixo. Abriu-se. Agora, a nossa comunhão, o nosso relacionamento direto com Deus. Então, por isso, queridos professores e professoras, nós precisamos entender que a ceia do Senhor é algo sagrado e que não se pode participar com irreverência. Eu estou trazendo aqui uma comparação. Como o sacerdote não poderia entrar ali para oferecer sacrifício de qualquer maneira, o cristão não pode participar da ceia de qualquer maneira. Então é preciso ter cuidado para evitar sempre a indiferença, a falta de conhecimento do seu real significado, da boa consciência dos pecados cometidos que precisam de perdão. Quando você vai participar da ceia do Senhor, na semana da ceia, você já vai olhando, fazendo uma autoanálise da sua vida, e dizendo, Senhor, perdoa, Senhor, porque o Senhor fale, mas eu quero participar do teu corpo e do teu sangue. Então muitos participam da ceia com exaltação espiritual, como se fosse mais crente do que os outros. Eu posso participar, ele participa e ainda está olhando para aquele irmãozinho que ele acha que não deveria participar da ceia. Um fariseu tomando ceia, quando ele deveria ajudar aquele irmãozinho, ele está apontando e se exaltando espiritualmente. Vem nos trazer um ensino como nós devemos, como cristão, participar da ceia do Senhor. O tópico 2 e 1 fala da importância de examinar a si mesmo. A chamada é para nos examinarmos e não examinar os outros. Vamos entender isso. Como somos julgadores.
Nós estamos sempre olhando defeitos dos outros, mas esquecemos de examinar a nós mesmos. E a ceia do Senhor é um momento do autoexame, porque é um ato sagrado, é uma ordenança divina que nos leva a uma comunhão, a uma santidade. Então fazer um autoexame, fazer uma análise minuciosa, fazer uma introspecção. Como eu estou? O que eu preciso me reconciliar? Tenho um problema com alguém? Estou de mal com alguém? Estou de raiva com alguém? Não participe, você vai ficar doente e pode morrer. Então é necessário ter uma consciência sadia, e para que assim, com a consciência sadia, nós possamos fazer nosso autoexame. A consciência foi dada a todo ser humano para julgar entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Ninguém pode proibir ninguém de participar da ceia do Senhor, porque ao participar enganosamente, corre por conta e risco do próprio participante. O examinar não é para deixar de participar, mas para buscar a correção e pedir perdão rapidamente. Tem pessoas que você passa com a ceia e diz: não, hoje não, não, na outra, não. Meus irmãos, o mesmo problema que incorre aquele crente que está fora da comunhão e não participa da ceia, e aquele crente que não participa da ceia e o que participa sem fazer esse autoexame, é a mesma coisa, é o mesmo pecado. Aqui Paulo não está dizendo para você não participar, está dizendo para você fazer um autoexame, se reconciliar e participar da ceia. No tópico 2.2, a importância de julgar a si mesmo. A chamada é para julgar a nós mesmos e não os outros. É interessante o que nós estamos vendo. Então, não espere ser julgado por ninguém. Se antecipa, né? Antecipe. E peça perdão, Senhor. Lute para melhorar. Melhorar você e não achar defeito nos outros. Pare com isso. O julgamento deve ser feito com sinceridade por nós, para evitar a nossa condenação. No ato da Santa Ceia, nós não estamos olhando a condenação do irmão. Nós estamos olhando um autoexame, uma retrospectiva do que fizemos. Trazendo um autoexame para dentro de nós, como eu estou, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que pedir perdão para eu participar da Santa Ceia. Pois quem toma indignamente não está discernindo o corpo de Cristo. Então assim se torna culpado do corpo e do sangue de Cristo. Então por isso devemos ter cuidado. Então o sangue de Jesus foi para nos purificar de todo pecado. Não devemos considerar a ceia como uma coisa natural. Então, antes de comer o pão e beber o cálice, é necessário um rigoroso autoexame. Estou falando com isso, não vai para a ceia como se fosse para uma festa. Tem que pôr a melhor roupa. Hoje é ceia, tem muita gente na igreja. Ai, como é que está meu sapato? Ai, como é que está meu cabelo? Eu tenho que ir hoje na manicure para fazer minhas unhas. Eu tenho que ir no cabeleireiro, na cabeleireira, para poder arrumar meu cabelo. Hoje é ceia, a igreja vai estar lotada, eu tenho que estar bonita. Nada contra você se arrumar. Só que o importante é o interior, o autoexame. As pessoas vão te ver bonito por fora, mas como é que você está por dentro? Meus queridos professores, professoras, internautas, alerta os seus liderados. Eu não estou falando que vocês não podem se arrumar. É bom se arrumar. Não existe mulher feia bem arrumada. Mas o que acontece? Mais prioridade, o seu interior. Para você fazer o autoexame, você não ter egoísmo, certo? Então pode estar linda, bem arrumada, mas glorificando a Deus. O tópico 2.3 diz assim: a importância de corrigir a si mesmo.
Então, irmãos, nós estamos sempre trazendo que a chamada é para consertar nós mesmos e não os outros. Nós vamos trazendo isso. Nós queremos consertar os outros, nós não conseguimos consertar. É só a palavra. É a palavra que transforma. Agora nós precisamos estar fazendo autoexame para consertar nós mesmos. Não espere ficar fraco, doente ou morrer espiritualmente. Toma a decisão ainda hoje. Porque a causa de muitas enfermidades entre os cristãos recai a falta de se corrigir. Porque são conhecedores da verdade. E aí fica brincando com as coisas santas. Veja o exemplo de Ananias e Safira. Os cristãos lá, tocados pelo Espírito Santo, sentiram de vender suas propriedades e depositar a quantia no pé dos apóstolos. E aí, Ananias, com aquele espírito de competição, aquele espírito de querer se aparecer, ele vende a sua propriedade e traz uma parte. Pedro me disse, mas tu não era tua propriedade, tu vendesse casa para ti, o que tinha? Não tinha nenhum problema. Mas tu veio aqui mentir ao Espírito Santo. E por isso, morreu ele e morreu a esposa, porque a esposa concordou. Foi portanto? Foi. Então, tem coisas que nós temos que ter cuidado. Se nós vender o que é nosso, nós fazemos o que bem queremos. Agora, ir na igreja mentir foi o que acabou com a vida daquele casal. Então, corrigir para não ser preciso ser repreendido pelo Senhor. É essa a mensagem que nós trouxemos nesse ponto 2. Dentro do terceiro objetivo, vou estar falando sobre a relevância da ceia do Senhor para a igreja. O esboço dessa terceira parte, né? A relevância da ceia para a igreja. Ponto 3. A ceia é a maior festa da igreja para os crentes em comunhão com o Senhor Jesus. Tem pessoas que não estão vendo desta forma. É como eu disse, no dia da Santa Ceia, principalmente em igrejas grandes, os salões de beleza fatura alto. É a maior festa. Mas não é aquela festa que é para você chegar bonito por fora e por dentro talvez um sepulcro caiado. Então nada pode ser maior do que a ressurreição de Jesus ao terceiro dia. É a maior vitória da igreja. Sem a ressurreição não teria significado algum a ceia do Senhor, pois ela representa o que temos de mais importante. Um Deus vivo que está presente conosco. Pela ressurreição nós oramos, Jesus, tem hora que nós estamos no nosso carro, daqui a pouco nós começamos a falar línguas estranhas. Mulheres, irmãs, cozinhando, daqui a pouco está falando línguas estranhas, porque é verdadeira adoradora, verdadeiros adoradores em todo o tempo adorando o Senhor. E aí o Espírito Santo visita e mesmo ali no seu trabalho começa a glorificar a Deus. Então tudo que se fizer nesse dia deve ser voltado para a ceia do Senhor. Os hinos cantados, a palavra ministrada, a disponibilização maior do tempo para a solenidade. O tópico 3 e 1 diz assim: a comunhão da igreja. A igreja precisa estar junta em harmonia, em paz e participando da comunhão. Viver em comunhão, participar das mesmas coisas, ter unidade no Espírito. Então você participa da comunhão vertical com a cabeça. Jesus é você aqui e Jesus aqui, ó, vertical. Você participa da comunhão horizontal com o corpo. Com o corpo você interage na horizontal. Não se pode estar em comunhão vertical se não estiver em comunhão horizontal com os nossos irmãos. Crentes participando da ceia e não perdoa alguém, não pode. Não pode. Você não perdoar, não toque no pão, para que você não seja acometido de uma doença.
Não tem como estar em comunhão com um e não estar em comunhão com o outro. Jesus disse, ó, se vim trazer tua oferta e lembrar que, vai, reconcilia, porque eu não vou receber enquanto você não reconciliar. Então a igreja é um corpo, e no corpo há vários membros, e a igreja se reúne e não fica isolada. O 3.2, a perseverança da igreja. A igreja deve perseverar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. É essa a nossa missão. Continuar anunciando a vinda, a morte, por que Ele morreu. Então a ceia deve ter uma regularidade. Não nos é dado o direito de participar quando bem quisermos ou for conveniente para nós. Nada disso. Tem pessoa, eu não posso ir na ceia. O senhor pode fazer na quinta, na sexta, daqui 15 dias o senhor pode me dar ceia. Não é isso, a ceia não é dessa forma. Você pode atender o irmão ali próximo, é uma coisa, necessidade. Atender, por exemplo, o irmão é crente, está doente. Manda um diácono, ou vá você mesmo levar a ceia. É uma igreja que eu pastorei, como é uma igreja pequena, eu vou levar a ceia para os irmãos, né, que não puderam vir, que estão doentes. Isso é louvável. Mas você não pode achar que a ceia você vai participar quando você bem quiser. Então não é suficiente iniciar, é preciso ir até o fim, permanecer, suportar, aguentar e resistir. É um verdadeiro desafio para esta geração. Essa geração, muitos estão tendo dificuldade de perseverar. No top 3.3 diz assim, a esperança da igreja. A igreja tem expectativa no que Jesus falou. Não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Veja que ousadia. O Senhor quer sentar à mesa com todos nós, com bilhões e bilhões de pessoas talvez. Não sabemos quanto tempo o mundo vai durar e quantas pessoas morreram salvas em Cristo. Então a igreja precisa conservar a esperança na promessa que Jesus fez, dizendo que Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja para aquele grande dia, para a grande ceia, junto com Ele e o Pai. Então esta é a maior esperança do crente em Jesus. A ceia declara a vida eterna e a ressurreição no último dia. Assim, a ceia não aponta apenas para o passado, anunciando a morte do Senhor, ou somente para o presente, quando a continuidade da observação, mas também para o futuro, o grande dia das bodas do Cordeiro. Concluindo, Paulo nos mostrou os passos que devemos seguir na celebração da ceia do Senhor. Então a consciência e a responsabilidade recai sobre cada um de nós ao participarmos deste ato tão glorioso. Convido a todos para a próxima aula da lição 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. Muito bom está sendo estas primeiras aulas. Agradeço a participação de todos. Não se esqueça de se inscrever, fazer seus comentários, né? Dar os seus likes e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.